Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao Café com Mudança. Hoje é o nosso 19º dia de devocional. É um prazer ter vocês aqui. A palavra que o Senhor colocou em meu coração para refletirmos nessa manhã se encontra lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, verso de 23 até o verso 35, que nos diz o seguinte: por isso o reino dos céus é semelhante ao rei que resolveu ajustar as contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E, indignando-se, o senhor entregou aquele servo aos seus carrascos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se no íntimo não perdoarem cada um ao seu irmão. Bom, essa palavra é muito conhecida, é um texto que vai trabalhar diretamente sobre o tema perdão. E nós, como servos do Senhor, frequentemente falamos sobre perdão. Um dos textos muito utilizados para falar sobre perdão é a própria oração do Pai Nosso, recomendada por Jesus, onde na oração falamos: perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. O problema é que na prática estamos muito mais interessados em sermos perdoados do que em perdoar. É frequente nos preocuparmos com o perdão que vem de Deus para nós, mas muitas vezes nos prendemos a mágoas passadas, a problemas e não liberamos o perdão. Nos prendemos à ideia de que estamos certos e que por isso não precisamos nem pedir perdão e menos ainda perdoar. A gente estava nesse último domingo na EBD e o professor falou sobre o pai dele, que já tem 40 anos, que não consegue perdoar o seu irmão. E nem no velório do pai, ou seja, do avô desse professor, o seu pai conseguiu estar presente, porque ele perguntou: o meu irmão vai estar lá? E disseram: sim, vai estar. Então ele não foi no velório. E ele deixou de estar no velório do próprio pai por uma mágoa que tinha de seu irmão, uma mágoa que guardou há 40 anos e que por isso tem atrasado sua vida espiritual com Deus. Libere o perdão. Não se prenda a correntes de mágoas, de sentimentos ruins. É possível que a pessoa que você precisa perdoar não mereça o seu perdão, mas você também não merece e Deus tem liberado sobre a sua vida perdão. Não se esqueça, perdão é escolha. Você não precisa sentir vontade de perdoar e é muito provável que essa vontade nunca chegue. Você precisa escolher perdoar. Decidindo perdoar, você vai se lembrar dessa decisão, da palavra, do posicionamento que você assumiu com Deus. E todas as vezes que você lembrar, você vai falar: opa, isso não pode doer mais, porque eu já perdoei. Eu não quero mais ficar pensando nisso, porque eu já perdoei. Lembre-se, se você não perdoar, você não tem direito algum de pedir a Deus que perdoe você também.